Olá para todos vocês. Muito tempo que a gente não faz um vídeo aqui e eu já estava sentindo um pouco de falta. Estamos começando hoje o jejum de Daniel e eu estava questionando, falando com Deus, como que eu poderia ajudar, acrescentar, não só na sua vida, mas na minha vida também, durante esse jejum. E é claro, eu busco de Deus o alimento, um crescimento, um algo a mais. Mas de repente o que você está buscando é Ele. Você está buscando o batismo, ou você é uma pessoa nova na igreja, na fé. De repente você já está há muitos anos e percebeu agora que de repente tem perdido um tempo precioso. E questionando a Deus, me veio uma direção que eu não vou falar somente sobre o Espírito Santo, porque o que a gente mais quer é o nosso bem maior, é o bem mais precioso, é o que você mais vai ouvir falar durante esse jejum. Então, eu quero falar de algo que tem trabalhado exatamente para que você nunca conheça a Deus, para que você nunca seja batizado com o Espírito Santo, para que você nunca alcance o bem maior. Então, eu quero focar nesse lado, nesse período do jejum de Daniel. Eu quero focar em o que vai te impedir. O que você de repente precisa observar na sua vida? O que você precisa de repente lutar contra? E eu estava pensando, meu Deus, por onde que eu vou começar? Por onde que eu vou começar para ajudar as pessoas a libertarem suas mentes, né? Porque quando você ouve das coisas de Deus, quando você se liberta das ideias erradas, é como se as escamas saíssem dos seus olhos. Isso é muito importante, isso aconteceu comigo. Eu vivia no engano, eu vivia com ideias erradas que, por causa dessas ideias, eu tomava atitudes e essas atitudes me levavam cada vez mais longe da felicidade, da paz que eu tanto queria. E consequentemente, claro, na época, quando eu estava começando, eu ainda não tinha uma sede de Deus, eu tinha sede de paz, eu tinha sede de felicidade. Mas às vezes as pessoas não entendem que é só com Deus, é só com o Espírito Santo, quando Ele preenche esse vazio que tem dentro de você, é que você vai conseguir achar a felicidade e a paz que tantos buscam. Eles buscam, as mulheres hoje em dia têm buscado a felicidade, a paz, em quê? Pensando que é numa aparência, investindo muito na aparência e pensando, olha, eu vou arranjar uma pessoa que me valorize. Então ela pensa que aquela pessoa vai trazer a felicidade. Aí ela se envolve num relacionamento e só tem brigas e ela não consegue ser feliz. Então ela começa a pensar, olha, é uma carreira, é dinheiro, e vai buscando. E busca e não encontra. Não é verdade? Então eu quero começar tipo com um beabá e tentar alcançar coisas que vão me acrescentar também, porque e eu creio que até você que já é batizado com o Espírito Santo vai te acrescentar também, porque se a gente não vigia, o diabo dá a rasteira. Então, durante esse jejum, nós vamos estar descobrindo as armadilhas que o diabo tem tentado colocar diante de nós, para que não venhamos você não venha conhecer a Deus e aqueles que conhecem a Deus venham a se distrair e se desviar do caminho, como tem acontecido com muitos. Eu queria começar hoje falando de algo, uma leitura para você meditar. Lá em Lucas 13,
versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Presta atenção. É espírito ou é enfermidade? Aqui já tem uma coisa que pode clarificar para muita gente que não acredita, muita gente que não entende. Por quê? Porque não existe esse entendimento da palavra de Deus. Quando nós fazemos a oração, quando nós determinamos a cura, quando nós expulsamos o mal, para aqueles que não entendem a palavra de Deus e pensam que isso não existe, que aliás é uma das ciladas do diabo fazer com que não acreditemos que o diabo exista, que as pessoas não acreditem que é ele que causa a enfermidade. Claro que não é tudo o diabo, mas a maioria é ele. Que ele que está por detrás de muitas coisas acontecendo na vida da pessoa, uma depressão, que é ele que está oprimindo. Então, eu já fiz uma anotação aqui de várias coisas. Assim, em poucos minutos eu fui identificando coisas que eu tenho certeza que vai ajudar. Claro, conforme Deus for inspirando e dando a direção para caminhos diferentes, a gente vai falar de coisas diferentes. Mas, no momento, Deus me deu essa palavra. Então, presta atenção. O espírito de enfermidade. Espírito é espírito. Espírito não tem corpo. Espírito, ele vai precisar de um corpo para ele poder fazer o que ele quer fazer. É assim como o diabo, como se aquele espírito estivesse no nada, buscando um lugar, um corpo, uma casa para ele. Por quê? Porque o espírito, quando ele entra no corpo, é quando ele consegue causar. Por exemplo, vamos ver o meu corpo e o seu corpo. Nós sabemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso espírito, por exemplo, um dia quando eu morrer e o meu espírito sair do meu corpo, a minha alma também vai deixar esse corpo, só vai ter corpo. Só vai ter corpo. Por quê? Porque o espírito já não está mais ali, meu espírito não vai estar mais ali. Então, eu não vou ter mais vida. Para você entender como que o espírito precisa do corpo. Por exemplo, para que eu possa falar, que o que está dentro de mim possa ser expressado para vocês, eu preciso do corpo, porque o corpo tem a voz, o corpo pode se movimentar, o corpo você pode ver. Então, eu preciso do corpo. O meu espírito precisa do corpo, a minha alma, para que Deus possa me usar. Mas também o Espírito de Deus está dentro de mim para levar a mensagem dele para você. Mas dentro de mim já esteve o espírito do diabo. Ou seja, dentro do meu corpo já esteve habitando o espírito do mal. Para quê? Para me fazer sofrer, para levar outras pessoas ao sofrimento. O espírito, ele precisa de corpo. Então, você vê aqui que eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O espírito da doença estava no corpo da mulher. E o que acontecia? E já havia 18 anos que aquele espírito estava ali, no corpo dela, fazendo ela sofrer, abusando dela. Ou seja, um espírito maligno, um espírito do mal. E olha só que coisa legal para você que de repente nunca ouviu falar assim, nunca entendeu o porquê das orações fortes, o porquê do mal ser expulsado, o porquê da gente falar com aquele mal. Olha só como a palavra de Deus nos dá essa direção. E já havia 18 anos que ela tinha esse espírito de enfermidade e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher,
estás livre da tua enfermidade. Presta atenção. O Senhor Jesus falou para ela, estás livre da sua enfermidade. Ele usou a palavra. E olha só, pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Agora você entende por quê? Por que o impor das mãos? O porquê você, quando falamos, você está livre dessa enfermidade, você está livre desse mal. Porque você recebeu aquela palavra e você crê, aquele espírito, ele tem que sair da sua vida. Ele tem que sair. E de repente, o que tem atrapalhado você de conhecer a Deus, de ser batizado com o Espírito Santo, é justamente isso. É um espírito maligno na sua vida e que você precisa se libertar. Não tenha medo da sexta-feira, das reuniões de sexta-feira, porque você na sexta-feira não vai receber um espírito, não. Você vai se livrar desse espírito que de repente já está na sua vida. Eu nunca manifestei com demônio. Tinha demônios no meu corpo, na minha vida. Por quê? Porque ao olhar para a minha vida, eu posso ver o mal que agia nela, o mal que me fazia sofrer, que tentava me oprimir, aquele espírito que queria ver o meu sofrimento. E é contra esse que nós vamos lutar, e é contra esse que você vai se... É desse que você vai se libertar durante esse jejum e conhecer o Deus que Ele quer, mais do que tudo, que você venha ser preenchida com a presença dEle. Porque quando tem a presença de Deus, aí o Espírito de Deus já é um espírito diferente. Não é um espírito de enfermidade, não é um espírito do mal, não é um espírito que vai querer fazer você sofrer. O Espírito de Deus é o espírito que vai te dar aquilo que você sempre procurou e de repente nunca conseguiu. É o espírito que vai te dar a paz e a felicidade que de repente você ainda não tem. E é para esse que vamos lutar com todas as nossas forças durante esses 21 dias. Acho que eu já falei demais nesse primeiro vídeo, eu vou tentar reduzir nos próximos, mas nós vamos abordar coisas assim. Vai, participa, você que sabe que tem alguma coisa, tem um mal na sua vida, você vê o sofrimento, você vê tudo, tá ali, tá a marca desse espírito. Vai para você se libertar. Participa nessa sexta-feira, não perca de forma alguma. Procure uma igreja universal mais próxima de você, participe da corrente e você vai se libertar. E aí, a casa limpa, um outro espírito vai vir habitar nessa casa, que é o Espírito Santo. Um beijo grande para todos vocês e nos vemos amanhã com mais uma dica para esse jejum de Daniel. Tchau, tchau.